Oi, povo lindo do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos de história que aconteceu na vida real com o professor e aluno. Essa história aconteceu comigo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A história que eu vou contar para vocês hoje aconteceu de verdade comigo e com alguns alunos. Não vou citar nome de ninguém, né? Óbvio, né? Ética profissional, mas é uma história um pouco engraçada e serve também para os novos professores levar um pouquinho de aprendizado com isso, tá? Eu era ainda um pouco nova na minha profissão e acabei cometendo um errinho que teve uma consequência um pouquinho quase grave, né? Não chegou a ser grave porque eu pensei e tomei uma atitude rápida. Então a história é a seguinte: eu trabalhava numa escola, né? Assim que eu terminei a minha licenciatura em matemática, eu já fui para essa escola, já comecei a trabalhar no ano seguinte, terminei a minha licenciatura em dezembro, a minha formatura foi em dezembro. E em fevereiro, quando iniciou o ano letivo, final de janeiro para início de fevereiro, eu já comecei a lecionar nessa escola. Então eu tinha pouca experiência, né? Era uma escola particular, tinha pouca experiência e já estava, né, na profissão. Vocês sabem, quem trabalha, quem já trabalhou em escola particular, sabe que a pressão é muito grande, tanto dos alunos, quanto dos pais, quanto da direção, de tudo, né? Em cima do professor. Isso causa o emocional fica um pouco abalado. E aí, eu tava dando aula numa turma, né? Inclusive, o meu filho fazia parte dessa turma. Era uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental 2. E aí, nessa escola, tinha uma aula de reforço, um plantão de dúvidas no período oposto, né, da aula. E aí eu fui dar essa aula lá no período oposto, né? E aí juntamos o 6º ano, o 7º ano. É 6º e 7º, 8º e 9º. Juntávamos essas turmas aí para fazer esse plantão de dúvida, né? Um horário era 6º e 7º, um outro horário era 8º e 9º. E aí eu tô lá tirando as dúvidas e de repente uma turma não se dava bem com a outra. A gente sabe que sempre tem essas desavenças entre uma turma e outra nas escolas, né, infelizmente. E aí eles não se davam muito bem, os meninos. E aí um começou a brigar com o outro e tal, rolou uns xingamentos e o outro falou assim: eu vou te dar umas porradas. E aí eu já tava nervosa pelo fato, né, de estar aquela toda confusão na sala, pouca experiência e tudo. E eu falei assim: gente, se vocês querem brigar, briga lá fora na escola. Aqui dentro da sala, aqui dentro da escola, não. Aí o menino pegou e falou pro outro assim: então lá fora eu te pego. E aí eu fiquei com a consciência super pesada de ter falado pra eles brigarem lá fora. E aí eles se aquietaram, né, e eu continuei dando aula. Eu não levei o assunto pra direção, porque acabou ali, pronto, eu falei, não tem necessidade, né, já tá todo mundo tranquilo. E beleza, continuei, dei minha aula numa boa e tudo. E aí saí junto com os meus alunos, já saí da sala de aula e já peguei meu material e já fui direto pro portão. Quando eu chego no portão, que eu olho, eu fico observando os meninos saindo. Aí eu sabia exatamente a direção que eles iam, porque eu ia andando, muitas vezes eu conversando com eles, morava ali pertinho da escola, então eu sabia mais ou menos a direção que eles iam, né? E aí eu fiquei ali observando. Um foi pro lado contrário, e rapidamente passou na minha cabeça que ele ia pegar um atalho, ia cercar o outro lá embaixo para bater nele. E aí eram dois que foi atrás de um só. E aí eu peguei, já olhei, um correndo para um lado, o outro descendo do outro. Aí eu olhei pro segurança da escola e falei assim: segura meu material. Ele: o que tá acontecendo? Eu falei: saí correndo, eu não falei nada na verdade, saí correndo. Corri muito. E aí eu cheguei assim a correr mais ou menos uns 300 metros, 400, 500 metros da escola. E quando eu cheguei lá, claro que eu não corri tão rápido, né, quanto eles. Quando eu cheguei lá, já estavam 2 meninos com um pedaço de madeira enorme na mão para bater no outro. Um sol de gente em volta deles.
e eles lá se xingando e querendo se agredir. E eu falei, agora, eu me senti culpada, né, de ter falado briga lá fora, e eu não queria que eles brigassem, óbvio. E aí eu já pedi licença pro pessoal, entrei no meio do círculo e falei pra eles, falei pra dois, né, fulano, você volta pra escola agora. E o outro falou assim, eu não vou voltar. Eu falei, você vai voltar sim, nem que eu te leve na marra, mas você vai voltar pra escola e você vai direto pra casa, que assim que chegar na escola eu ligo pra sua mãe. E aí eles foram, graças a Deus que eles me obedeceram, e eles foram pra casa, né, e o outro foi andando pra escola junto comigo, e quando chegou lá a gente ligou pros pais, eu comuniquei pra direção, falei tudo, contei tudo que tinha acontecido, né, e aí a direção ligou pros pais, a gente conseguiu resolver a situação e de deixar tudo nas paz, né, na paz que sempre foi. Mas, gente, a conclusão que eu quero tirar dessa história, né? Eu falei algo precipitado e acabei incentivando os meninos a brigarem lá fora, né? Pelo fato de eles estarem falando na sala e tal, eu acabei falando isso. Só que eu não queria que eles brigassem lá fora, óbvio, né? E aí eu me senti até culpada de ver dois indo atrás de um e falei, agora pronto, vai machucar e tudo. E aí eu fiquei desesperada, saí correndo e acabei conseguindo contornar a situação. Poderia não ter conseguido, né? Então, assim, por falta de experiência, hoje eu agiria completamente diferente, óbvio, mas por falta de experiência a gente acaba falando coisas que a gente não devia, né? Ou até mesmo pela pressão psicológica que a gente sofre nas escolas, dos alunos, etc. A gente acaba falando coisas que não devia e acaba causando uma situação um pouco pior, né? Um pouco mais grave. E aí é isso. E aí eu dei aula para esses meninos até eles chegarem no ensino médio. E quando eles chegaram no ensino médio, alcançaram uma maturidade, né? A gente sentado, conversando sobre as coisas que aconteceu no sexto, sétimo ano. Eles lembraram disso e a gente contando. Ai, eu fiz isso, eu era muito imaturo, nananã. E a gente ria demais das coisas que aconteciam, né? E outras coisas também que esses mesmos alunos aprontavam. E aí a gente conversando, eles falando como é que eu fiz isso e tal. E a gente ria muito depois de muitos anos, né? Quando eles estavam lá pro segundo, terceiro ano do ensino médio, que eles já tinham alcançado uma determinada maturidade e a gente conseguia conversar, né? Um pouco mais e a gente ria dessa situação toda. Mas essa é uma das histórias que aconteceu comigo, tá? Tem várias outras histórias bacanas que aconteceu. E eu vou contando aqui pra vocês, uma por semana. E aí, se você se identifica com essa história aí, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe com um amigo. Escreve aqui no comentário também, tá? Beijos e até a próxima!